Muito boa tarde, Brasil. A gente começa a semana, aliás, a última do ano, né? Falando de política. Embora o Congresso esteja parado, Câmara Legislativa parada, a sua aí deve estar parada também. Tem umas raríssimas exceções que estão votando aí aqui as necessidades mais do governador do que do povo, né? Que ainda continuam fazendo algumas coisinhas. A grande verdade é que preocupação, principalmente nos estados brasileiros, alguns deles vivendo em penúria, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul fez a lição de casa, pelo menos agora, né? A Assembleia Legislativa votou tudo aquilo que o governo colocou como necessário para tirar o Rio Grande do Sul desse buraco em que se encontra. Minas Gerais também está passando por uma tiguaça. Só Brasília que não é ré, confessa, né? Dizem que está mais ou menos, mas não está tanto não. Se não tivesse uma tal de Previ, né? Que é a previdência dos funcionários públicos, de onde o governo já sacou dinheiro por 2 vezes, como empréstimo, ele estaria também em maus lençóis. Esta é a grande realidade. Vamos falar de política? Estou recebendo 2 amigos aqui hoje. Meu amigo Fred Lima, seja bem-vindo, ainda presidente da Associação dos Blogueiros de Política. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer imenso estar aqui. Vai até quando teu mandato? O mandato vai até o dia 15 de fevereiro. Após eu vou ser presidente de honra da associação. Foi um título concedido pela Assembleia. No dia da eleição me concederam esse título. Você fez parte do começo, né, Mano? Sou um dos fundadores da associação. Ao lado do meu querido e saudoso professor Chico, que é né? o nosso principal fundador, Foi fundador principal, né? Principal da associação, sem dúvida alguma. E eu espero continuar contribuindo aí com ideias, como presidente de honra. Né? O que eu acho interessante da Associação de Blogueiros aqui, de política especificamente, rapaz, vocês conseguiram congregar todo mundo, né, mano, velho? Diversos segmentos da sociedade brasiliense e do entorno que fazem a cobertura política. Impressionante, Fred. De forma abrangente. Acho que foi o carisma do Chico também, né? Com aquela bondade dele. Na fundação, exatamente. Né? Na fundação nasceu da BBT, para ser bom, né? Ele soube parece que os dons do Papai do Céu leva mais rápido, mais né? Rápido, impressionante. Mas também hoje, olha, pela primeira vez eu estou te recebendo aqui, hein, Jorge? Pois é. Né? Vou falar o nome do cidadão, mas na verdade nem ele, o cara chamar de Jorge é capaz de ele não prestar atenção, né? Jorge Martins, o poliglota. É isso aí. Né? Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Celso. Para mim é uma satisfação, meu boa tarde a todos os telespectadores. Né? A gente está aqui para poder somar, né, esse programa maravilhoso seu aí, que tem uma audiência fantástica, né? Então, Blog do Poliglota. Blog do poliglota.com.br. Né? De onde surgiu o Tenente Poliglota? Olha, nós quando criamos a ideia do espaço, né? Um policial, muito meu amigo, e sugeriu esse pseudônimo, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de 70 países quando eu estava na presidência da República, e ele associou o fato de eu conhecer esses países com o idioma desses países, né? Uhum. Então, ele sugeriu o poliglota, ficou, e eu praticamente perdi minha identidade, né? Hoje, como você bem falou, se me chamar de Jorge, é capaz de eu não atender. Né? É verdade, é impressionante, né, cara? Muito. Todo mundo só te chama de poliglota. Poliglota, só poliglota. Poliglota é liga do menor ao maior, então não tem como, é poliglota e eu já incorporei isso, não tem como. Com a permissão de quem está nos vendo em casa, vamos falar um pouquinho de segurança, né? Vou aproveitar a tua presença aqui. Você viveu a Polícia Militar do Distrito Federal, né? 30 anos. Por longos e longos anos, né? Você está afastado há quanto tempo já? Tem 5 anos, vai fazer 5 anos. Lá não fala afastado, né? Como é que ele está na reserva? Na reserva, Nós estamos no pronto emprego, né? Se o país precisar, se a cidade precisar, nós estamos prontos, né? Então, só depois de 10 anos, quando nós atingimos a reforma, né? Que é chamado, porque existe a reserva e existe a reforma. Aí sim nós vamos descansar para valer. Por enquanto a gente está em stand-by. Rapaz, Brasília vive um momento um tanto quanto delicado, assim como outras cidades brasileiras, né? Outros estados também. Nós estamos vivendo um problema de segurança seríssimo, cara. Você vê o pessoal saindo lá para passar o Natal em casa, o cidadão já no meio do caminho aprontando. Né? É lógico que não podemos condenar todos que saíram, né?
os tal de saidão. Mas tem sempre acontecendo um trem errado. A questão toda, Celso, na minha avaliação, é que Brasília cresceu demais, né? Mas ao mesmo tempo que Brasília cresceu, os órgãos de segurança não cresceram e não acompanharam esse crescimento. Então, o que acontece? Hoje nós temos, por exemplo, dentro da Polícia Militar, um efetivo muito aquém do normal. Para você ter uma ideia, a previsão hoje é que nós tenhamos aí mais de 18.500 homens, nós estamos tão somente com 13 mil homens. Então nós estamos com 5 mil homens de defasagem, né? É e muita coisa, hein? Muita coisa, para uma cidade como está Brasília, né? Então, essa luta para a recomposição desse efetivo, e diga-se de passagem, é um efetivo que já está velho, né? A nossa polícia está velha, né? É uma dificuldade que já vem desde o governo anterior. Complica a vida de todo mundo, né? Porque a Polícia Civil passa pela mesma necessidade. Sim, com toda certeza. Né? Já tive a oportunidade de conversar aqui com colegas da Polícia Civil e eles mostraram claramente que há uma defasagem premente. Esse é o maior problema de todos os órgãos de segurança hoje, né? O Corpo de Bombeiro é o que ainda sobrevive um pouco melhor, né? Mas mesmo assim tem um seu efetivo bastante defasado. Sim, a gente sabe que o policial militar é aquele que vai para a rua, né? E que, né? É o homem de frente, o homem né? de frente. Aí, quando ele vem com o cidadão que foi preso e que ele vai para a delegacia, ele perde um bocado de tempo, porque o atendimento lá também está moroso. Sim. Não que os caras queiram, não que o policial queira, pelo contrário, é porque a fila é grande, né, mano? Muito grande. E um detalhe, Celso, importante, por isso essa luta, essa discussão acerca dos termos circunstanciados, né, para que a Polícia Militar passe a fazer esses termos circunstanciados, para poder também desafogar, né, o próprio trabalho que é feito dentro das delegacias, né? Porque aí a ocorrência de pequeno porte, essas ocorrências seriam confeccionadas pelo próprio policial militar no local do... Agora a gente vai se apavorando, né, Fred? Quando você vê alguns tipos de acontecimento. A semana passada, por exemplo, nós tivemos 2 instituições das mais respeitadas de Brasília. Pega esse vídeo número 3 aí, tá bem? Sendo assaltadas, mano velho. Instituições que prestam atendimento a quem? Aos mais necessitados. E aí você vê o marginal indo lá, furtando a roupinha que seria doada ou o bazar que seria feito até para arrecadar fundos. Meu Deus do céu! Começou pela casa de Ismael, lá na Asa Norte, foi parar no Mama, lá em Taguatinga. É complicado. Aproveitando aí da TV Brasil, do repórter DF, coloque aí, por favor, essa matéria. O assalto à casa de Ismael aconteceu na madrugada de segunda-feira. 2 homens armados renderam o porteiro, que estava na guarita, e obrigaram o vigia a abrir o prédio onde funciona a parte administrativa da instituição. Levou o cofre, dentro do cofre tinha o resultado do bazar que a gente tem, né, diariamente, bazar de usado, doação de roupa, de objetos usados, panetone que foram doados para as crianças. O prejuízo da entidade chega a R$60 mil. O estrago só não foi maior porque os bandidos não conseguiram arrombar a porta do departamento financeiro, que fica no 2º andar. Eles fugiram com o carro da casa de Ismael, que estava no estacionamento e servia para recolher donativos e transportar as crianças assistidas. Os criminosos também levaram uma televisão de 42 polegadas e até os bilhetes do sorteio de um carro, que ajudaria a garantir o pagamento dos funcionários e agora pode até ser cancelado. A Casa de Ismael não foi a única instituição beneficente assaltada às vésperas do Natal. O projeto A Mama, que fica aqui em Taguatinga Norte, também teve suas doações levadas e precisou adiar a festa de fim de ano. Os assaltantes levantaram o teto de zinco e empilharam os móveis para entrar e sair do prédio. Foram roubados 57 cestas básicas, brinquedos e perucas, que seriam doadas para as mulheres de baixa renda que têm câncer. Apesar do baque, o projeto remarcou a comemoração para a manhã de hoje. Em 10 dias, foram arrecadadas 97 cestas básicas para distribuir às 177 mulheres que dependem dessa ajuda. Eu não sei nem o que dizer, não tenho palavras. Covardia mesmo, eu choro. Porque a gente luta tanto
para fazerem isso. Difícil. A Polícia Civil está investigando os 2 casos. As investigações do roubo à casa de Ismael estão sendo conduzidas em sigilo pela 2ª Delegacia de Polícia. A 21ª DP está cuidando do caso do projeto Amama. Ninguém foi preso até o momento. As 2 entidades precisam de doações de alimentos, roupas, material de limpeza e de higiene. A casa de Ismael também recebe doações em dinheiro. Os depósitos podem ser feitos na conta do Banco do Brasil, agência 3477, dígito 0, conta corrente 45831, dígito 7. Quem quiser ajudar o projeto Amama pode ligar para o número 3354-4497. Chegamos à falta de vergonha total, né, mano velho? E um detalhe, Celso, olha, isso aí não é que não exista a lei. A legislação existe, a lei existe. Eu acho que está havendo uma certa comodismo por parte do Estado, e dando muita trela aos marginais. Então, o marginal hoje, ele já pratica o ato, sabendo que amanhã ele vai estar solto, ou talvez até no mesmo dia, se ele for preso. A grande maioria é menor, verdade, entendeu? Que fazem isso. Então, instituições como essas aí, que prestam um serviço para não dar social, conta de arrombar a porta ali da casa de Ismael, porque é gaiato de primeira viagem, né, mano velho? Eu acho que a sociedade, passou da hora da sociedade cobrar das autoridades constituídas com veemência a execução firme da legislação, porque não dá, do jeito que está, não tem condições de ficar. Ô Fred, quem viu o Correio Brasiliense do fim de semana, viu uma bruta de uma reportagem com o governador Rodrigo Hollenberg. O que você visualizou ali? Porque eu não vi ali o desejo de fazer uma segurança que preste, dar um atendimento de saúde que preste. O que eu visualizei é que o governo Hollenberg hoje, ele vive basicamente das derrubadas. Ou seja, invadiu, derruba. Você sabe o que eu verifiquei ali, naquela entrevista? O governo continua teimando, que é um governo teimoso, tratando as derrubadas com obsessão. Não tratando a saúde, não tratando a educação, não tratando a segurança pública, mas tratando as derrubadas com obsessão. E aí onde está o erro, Celso, sabe por quê? Porque eu sou contra grileiro, eu sou contra invasor. Só que isso, poliglota, não pode ser tratado com obsessão, até porque todo mundo sabe a questão complexa fundiária de Brasília. Sim. Todo mundo sabe que é uma questão muito complexa. Então, quando ele trata isso com obsessão, ele deixa de tratar a segurança pública com obsessão, a saúde e a educação. E aí a gente vê esses exemplos aí, como aconteceu na casa de Ismael e no projeto Mama. A gente vê esses exemplos. Por quê? Porque a gente tem um governador que está deixando de tratar como prioridade áreas essenciais e está tratando a derrubada e o projeto do lago, o projeto da orla, como prioridade. Esse que é o problema. Então, aquela entrevista do Hollenberg, eu encontrei vários erros ali que ele foi dizendo. Um deles é com relação à economia. A economia, Celso, todo mundo sabe da crise econômica que a gente está passando. Agora, sabe o que o governador Marconi Perillo fez? Que é aqui do nosso lado? Em vez dele ficar no gabinete dele, acompanhado pelo ar-condicionado e reclamando da crise, ele foi buscar investimento lá fora, para o Estado. E fez a maioria dos prefeitos que ele apoiou se elegeram. Então, é um governador... Nenhum governador que tenha que não esteja trabalhando pelo Estado consegue fazer a maioria de prefeitos. Não consegue fazer. Ele conseguiu. E ele Essa conseguiu. que é a grande verdade. Você, como vice-presidente do DEM, Poliglota é o vice-presidente do DEM aqui do DF, né? Exato. Você sabe bem, né, mano velho? Se o político não, lá na frente e não trabalhar em benefício da população, não consegue fazer nada, não. Não consegue. E um detalhe, nós hoje temos uma sociedade muito mais politizada. Ela lê muito, as redes sociais foi um mecanismo que veio para trazer uma informação muito precisa e imediata para o cidadão, para o eleitor. Então, hoje eles olham para o político e eles querem saber daquele político que está com a mão na massa. O que Hollenberg faz desde o início do governo dele, por exemplo, ele sabe, porque ele já foi alertado que é errado. Ele não vive a sociedade. Ele vai para um evento, ele vai para outro, mas a sociedade não sente segurança
naquilo que ele fala, naquilo que ele emite, não consegue. E se ele continuar desse jeito, ele vai passar os 4 anos completamente obsoleto, como está já nos 2 anos de governo dele. Perderam-se 2 anos. Então, a partir do instante que a sociedade, o eleitor que confiou o voto, não consegue ver no político dele a responsabilidade de cuidar da cidade dele, de olhar no olho dele, ele desacredita desse líder. Mas e às vezes são coisas simples que podem ser feitas para melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida. Eu estava olhando um estudo norte-americano que saiu a semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira da semana passada, mostrando os lugares que estão mais afetos à falsificação e à pirataria. É lógico que botaram o Brasil entre, as muitas nações que são praticamente permissivas nessa área, e do Brasil, é lógico, São Paulo, a maior cidade brasileira, pulou na frente, como o lugar onde se pratica tanto a venda e olha lá se não se falsifica também, E a pirataria comendo frouxo. Então, é complicado demais. Falou eu vi, por exemplo, Buenos Aires, eu nem sabia que Buenos Aires também navegava tanto. Falou de Cidade del Este aqui, essa a gente já sabe que vive única e exclusivamente, de pirataria mesmo, não vive de outra coisa. Então é muito complicado. Se você combate um tipo de coisa dessa, você está fomentando que as nossas pequenas indústrias renasçam, já que elas foram mortas, A maioria das nossas médias e pequenas indústrias simplesmente fecharam as portas. Por quê? Porque não ia competir com quem faz a pirataria acontecer. Esta é a grande realidade. Para a gente ver o peso disso para o Brasil e para o mundo, coloque essa matéria aí, por favor. O anúncio do governo agradou os trabalhadores, que já fazem as contas desse dinheirinho extra. Para pagar as contas, Que eu quebrei o braço agora esses dias e eu tô parado, aí eu vou pagar as contas. Eu vou pagar o que eu devo, O que eu tenho. Tá devendo muito? É a número 4, por favor, Aí pode colocar para mim, por favor. Assinada hoje pelo presidente Michel Temer, estende o programa de proteção ao emprego, que passa a se chamar Programa Seguro Emprego. Ele permite a redução da jornada de trabalho com um salário menor. Parte da renda do trabalhador é complementada pelo governo. Já as mudanças na consolidação das leis do trabalho serão feitas por meio de um projeto de lei. A proposta deve ser enviada ao Congresso em fevereiro, com pedido de urgência para análise. A jornada de trabalho em tempo parcial, hoje limitada a 25 horas semanais, sem possibilidade de hora extra, passaria a ser de até 30 horas semanais, ou 26 horas, Francisca vem do Recife todo fim de ano para São Paulo para vender roupas na rua. Ambulante e revende mercadorias. E o preço é bem mais em conta do que em lojas de shoppings. A réplica, ela faz muito parecido, entendeu? Muito parecido mesmo. Inclusive, eu tenho etiqueta que vem de lá com valor de R$129. Entendeu? Eles vendem, eu acho que para loja, e eu vendo por 20. Mas não é só roupa que o cliente encontra por aqui. Tem tênis, bolsas e outras mercadorias falsificadas ou pirateadas. 2 maços de cigarro saem por R$5, praticamente a metade do valor dos originais. O cigarro é o campeão da pirataria no país. Vou pular no Brás para lá. Aí eu pego o dinheiro, compro a mercadoria. Aí o dinheiro que eu tiro é meu. E eu quero ficar de boa. O Brasil está na lista anual de pirataria e falsificação dos Estados Unidos, divulgada nesta quarta-feira. Pontos tradicionais de comércio informal da capital paulista são citados, como a Galeria Pajé e a Rua 25 de Março. O documento aponta ainda que o contrabando, a pirataria, as falsificações e os produtos roubados geram prejuízos de quase 4,5 bilhões de dólares, segundo a Federação das Indústrias de São Paulo, o que daria mais de 14 bilhões e 600 milhões de reais hoje. Isso provocou a perda de mais de 110 mil postos de emprego no ano passado no estado de São Paulo. O
diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação e à Pirataria diz que os prejuízos em todo o país são muito maiores. Chegam a 120 bilhões de reais. Essas perdas se dão tanto em arrecadação tributária como em perda de faturamento das indústrias legalmente estabelecidas que são vítimas desses crimes. Agora, é importante ressaltar que toda vez que o governo aumenta a tributação sobre o setor produtivo, o problema do contrabando e da falsificação aumenta, a sonegação aumenta, a arrecadação de impostos diminui e a produção industrial também. Então deve-se olhar com muita atenção esse fato para tentar diminuir as alíquotas do setor produtivo para que nós possamos ter mais competitividade frente ao produto falso. Fizemos um probleminha aí, né? Antes de você ver este último vídeo, entraram dois um pouquinho diferentes aí. O programa ao vivo é um negócio, né? O colega, acho que comeu demais no Natal, né? Tá meio sonolento e tal, né? Pelo menos peguei ele sentado ali agora. Fui obrigado a sair daqui. Mas, meu amigo Fred, pelo amor de Deus, cara, o que a gente mais percebe é o seguinte, a necessidade de emprego no Brasil. Se você fecha as portas, e você vê que está todo mundo fechando as portas. Basta andar aqui por Brasília e qualquer outra cidade brasileira que você vai ver portas fechadas. Se o comércio fecha as portas, ele deixa de comprar da pequena indústria, da média indústria e até da grande indústria. E aí complica tudo. Como é que a gente sai de uma dessa, mano, velho? Olha, essa questão da pirataria, Celso, é um assunto bem complexo, bem amplo. Eu acho que é o seguinte, a partir do momento que você aumenta imposto, e o Brasil é o campeão, é um dos países campeões aí do impostômetro, você faz o quê? Você deixa aquela empresa que está vendendo um produto, ela tem que aumentar o produto por causa do imposto. Aí, ou seja, aí você... Tem mais isso, né? Tem isso. Aí, ou seja, aí você... Aí a crise que a gente está, financeira, econômica, aí o brasileiro, em vez de comprar naquela loja determinado produto, ele acaba optando, infelizmente, pela pirataria. Claro. Que sai mais barato. Mas ele não precisa comprar na rua, igual mostraram em São Paulo, não. Vai na feira aqui, que eles temem chamar de importados, né? Do nosso tempo era a Feira do Paraguai. Hoje ela é mais chinesa do que paraguaia, né? Sim, muito bem. E eu vejo também com relação ao emprego, é o mesmo problema. Se não tem emprego, a pessoa tem que sobreviver. Como que ela vai sobreviver? Ela vai fazer esse comércio ambulante aí. Esse comércio que é ilegal, entendeu? Interessante que você viu na reportagem ali, a senhora falando que ela vende a R$20, mas o mesmo produto é vendido na loja a R$129. Né? A carga tributária no nosso país é muito grande, né? E é muito imposto embutido nas mercadorias e isso leva, sim, ao contrabando. Você procurar uma alternativa. Nessa busca de mais dinheiro para a sobrevivência, chegaram a falar em aumento dos impostos dos cigarros. Aí veio uma advertência, inclusive, né? Porque aumenta os impostos, o cidadão vai comprar qual cigarro? Made in Paraguai, mano, velho. Falsificado e que é manipulado, viu? Muitas vezes é manipulado. Sim, aquilo ali é o cão chupando manga. É 3 vezes pior do que o cigarro. Se o cigarro é ruim, o nosso aqui, você bota ruim 10 vezes mais o que vem de lá. Que só Deus sabe o que tem lá dentro daquele tubinho. Sem dúvida. Eu só sei o que tem na ponta, só. Eu me lembro do meu amigo Jorge Cauí que dizia, cigarro é aquilo que tem uma brasa na ponta e um otário na outra. Né? É o cara que está se matando como eu me matei mais de 30 anos. É verdade. Né? Essa é a grande verdade. Agora, difícil, por que não se combate isso, Poliglota? Olha, eu acho difícil combater, porque se a gente for analisar isso, não sou eu que penso, eu acho que a grande massa da sociedade pensa assim, existe sempre alguém por trás levando vantagem. Infelizmente, nós estamos passando um processo muito complicado já há tempo, agora ele veio mais à tona, né, com essas revelações de corrupção no país. Então, hoje a sociedade olha isso dessa forma. Não, alguém está levando vantagem para que isso aconteça. Né? E a tendência é aumentar. Cada peça daquela roupa que a mocinha estava vendendo, cada tênis falsificado, cada maço de cigarro vendido, né? Desses aí, não se arrecada absolutamente nada. Para o fisco brasileiro, mano, velho. O prejuízo é total para o país, né? Então nós estamos vivendo
sabe, cada vez com menos dinheiro no caixa do próprio governo e ele tentando tirar do nosso bolso a subsistência. É complicado. Isso só cara. faz crescer esse comércio. Só faz crescer. Por quê? Porque aumenta o imposto, aumenta o imposto e gera tudo aquilo que eu falei. Entendeu? Que é aumenta o imposto em vez de você querer comprar em uma loja um determinado produto, igual ela mostrou ali, 120, 120, né? 129 na loja. Ela vai comprar o quê? Ela falou que estava vendendo, parece que por 20, né, Carol? Por 20, então. A diferença é muito grande. E aí, Celso, aí a gente se remete novamente ao passado e entra naquela questão de efetivos. Porque a Receita Federal não tem pessoal suficiente, porque como é que você vai combater isso? Um dos caminhos é a fiscalização. Mas se você não tem mão de obra para fazer essa fiscalização, como é que vai produzir mais? Por que de repente a polícia dá aquelas batidas na feira dos importados e carrega praticamente lá várias bancas, tira todo o material que eles estão vendendo? Porque sabidamente são piratarias. São piratarias, com certeza. Agora, se isso fosse feito todo dia e outro dia também, mais dia, menos dia, eles teriam que parar de vender porcaria lá. Sim. Ali realmente já virou praticamente um outro país, né? Porque você entra ali dentro da Feira dos Importados hoje, né? Você vê poucos brasileiros, né? Você encontra mais imigrantes ali dentro do que o brasileiro. E ele sabe que essa facilidade no Brasil, ele encontra, né? Então, quando a polícia faz as batidas junto com a Receita Federal, ela já está no limite. Né? Mas ela não tem condições de fazer isso. Pelo que eu percebi, eles só vão depois de feita uma denúncia, né? Só. Por exemplo, a Vuitton, por exemplo, fala assim, estão vendendo bolsas pirateadas, né? Sim. Iguaizinhas geralmente a nossa são e tal. denúncias. Aí eles vão lá e saca tudo. Estão vendendo o Ray-Ban, exatamente, né? Ou Prada, ou outros grandes nomes aí e tudo mais. Aí eles vão naquelas bancas específicas. Já vão com tudo preparado, né? Porque já sabe, já tem informação. E também a Polícia Federal, ela tem junto com a Receita, ela tem um trabalho de inteligência muito bom. Então, eles têm inserções nesses locais, né? Justamente para observar o que está acontecendo, o que está entrando, o que está saindo, né? E já houve suspeita, e geralmente onde tem esse tipo de contrabando, né? Existe contrabando de coisas mais sérias. Rapaz, né? O que eu fico imaginando é o seguinte, o quanto se deixa de arrecadar. Porque os impostos são pesados. E cada vez mais pesados. Porque se deixa de arrecadar, aumenta-se os impostos. Igual estavam querendo fazer, se é que já não fizeram, aprovando aí do cigarro mais uma vez. Sim. Mesmo com o alerta de que eles nada mais farão do que aumentar a vinda de cigarro lá do Paraguai para cá. Essa é que é a grande verdade. Se o Estado deixa de arrecadar, ele consequentemente deixa de cumprir suas obrigações. Com certeza. O que ele pagava em dia não paga mais. Nós vimos Brasília trazendo dívida do governo anterior para o atual governo, né? De prestação de serviços, mano. Coisas seríssimas. Na área de saúde, na área de educação, na área de segurança e tudo mais. É complicado. Eu acho que o maior exemplo neste momento é o estado do Rio de Janeiro. Eu estava vendo na sexta-feira, né, na antevéspera do Natal, uma matéria mostrando o pessoal levando pão e água para a rua lá no Rio de Janeiro, para mostrar que eles vão passar ou iriam passar o Natal da Tiguaça. Né? Não fosse uma ação ali de alguns que estavam ajudando e fazendo uma cestinha básica para cada um ali, o negócio ia ser pior a emenda do que o soneto. Eu vou aproveitar essa matéria, onde falar hoje, você fique sabendo que era sexta-feira, né? Não editamos, não. Coloca ela na íntegra aí, por favor. Mais de 460 mil servidores no 10º dia útil de cada mês. Em junho, às vésperas dos Jogos Olímpicos, foi decretado estado de calamidade pública e o Estado conseguiu apoio do governo federal para pagar servidores da segurança e finalizar as obras da linha 4 do metrô,
A Justiça passou a determinar arrestos nas contas do governo para garantir o pagamento até o 3º dia útil. Mas em outubro, o STF liberou que servidores ativos, inativos e pensionistas fossem pagos até o 10º dia útil. Em novembro, depois de uma licença médica, Pezão reassumiu o posto e anunciou um pacote de ajuste fiscal para tentar conter a crise. Medidas duras que geraram uma grande resistência popular. Dos 22 projetos de lei, vários foram rejeitados pela LERJ e o clima é de incerteza para o ano que vem. Os salários passaram a ser pagos em parcelas, mas o pagamento de novembro, que teria que começar hoje, foi adiado para o ano que vem. Se nada mudar, será pago em 5 parcelas. A primeira delas sai no dia 5 de janeiro, no valor de R$ 264. E a última, só no dia 17. Com salários atrasados, servidores de várias categorias organizaram mais um protesto às vésperas do Natal. Eles se concentraram aqui no Largo do Machado, na zona sul do Rio, e daqui vão seguir encaminhada até o Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Lá, eles vão organizar a Ceia da Miséria. Diferentemente do cardápio tradicional, que inclui rabanada e bacalhau, a ceia dos servidores vai ter pão e água. Nós não queremos aumento, nós não queremos plano de cargo, nós queremos simplesmente o nosso salário, a nossa fonte de sobrevivência. Novembro vai receber picotado a partir de janeiro, mano, velho. Você sabe o que eu vejo? Aí falta de dezembro, falta 13º, com certeza. Revoltante, né? Eu acho que é uma falta de planejamento que a gente vê também aqui na nossa capital. Entendeu? O governo, quando ele inicia o ano, ele já tem que começar a planejar o salário do servidor de janeiro a dezembro já. Ele não pode chegar no meio do ano e fazer e prometer uma coisa que não vai cumprir. Isso aconteceu com o governador Rodrigo Hollenberg. O que ocorreu em outubro do ano passado? Simplesmente para acabar com a greve do professor, por exemplo, ele disse o quê? Não, nós estaremos pagando a última parcela do reajuste dado do aumento ao servidor público em outubro de 2017. E o que ocorreu? Ele não pagou em outubro em outubro de 2016. Ele não pagou este ano o aumento. Então, poliglota, eu vejo que esse governo, ele não tem planejamento. Ele já inicia o ano já sem planejar como vai ser o salário do servidor a médio prazo. Vamos pular para outubro, novembro do ano. E não é só com o servidor não, viu, Celso? Infelizmente também nós da imprensa estamos sentindo também essa falta de planejamento. Por exemplo, as verbas publicitárias, eles não estão pagando. Até aí, é? Até nós da imprensa sentimos isso, com relação às mídias publicitárias veiculadas. O governo não está pagando. Está em atraso. Complicado. E fica difícil você, no caso da imprensa, como você vai fazer um trabalho de divulgação de um governo que ele falha com o próprio órgão, com o próprio instrumento que é o responsável pela divulgação do trabalho dele. Prestador de complicado, serviço. Né? E aí, por causa de um meia dúzia, vem a desconfiança de todos nós, né? Verdade. E aí o meio político paga o preço disso aí. Você milita nessa área do meio político, né? Como vice-presidente do DEM, você sabe melhor do que ninguém que cada vez está mais difícil se dizer político nesse país. Sim. Uma amostra disso, olha, o Senado tem um trabalho bonito, né? Em que você entra em contato lá e vota sobre determinados assuntos, mostrando a sua opinião, né? E o Legislativo, olha, vê, proposta de diminuir o tamanho do Congresso é o tema que mais mobilizou a população no site do Senado desde que foi aberta a consulta pública. De 1 milhão de votos recebidos, 99,3% são a favor da redução da quantidade de parlamentares. Quer dizer, o povo está cansado de ver político só aprontando nesse país. E olha a expressividade. Uma coisa eu gostei dessa matéria do Correio Brasiliense, é da participação popular. O povo não está ficando calado mais. Não está. Gostei, mas demais da conta, olha. Em tempos de insatisfação com os políticos, explodiu a participação dos cidadãos comuns, ou pelo menos a vontade de ser ouvido no processo legislativo. O site do Senado registra este ano um recorde de 2.409.669 pessoas
que opinaram sobre projeto de lei em tramitação no Congresso. Magnífico, né? O dia que nós realmente, sabe, pegar 50 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros e passar a perturbar esse povo, porque eles ficam sabendo desses números. Ficam. E quando você fala, no caso específico do Senado, se você diz de um senador que você está contrário à ação dele e tudo mais, tudo isso chega às mãos dele também. Chega. Então está na hora do brasileiro aprender a fazer isso. Está na hora do brasileiro fazer aquilo que o doutor Ulisses dizia. É o que mete medo em política é o povo na rua. Está na hora do brasileiro, entendeu, Celso? Cobrar os seus direitos. Está na hora do brasileiro participar do debate político. Essa questão de brasileiro que não gosta de política, infelizmente, ele vai acabar sendo governado por quem está aí, por quem já passou. Entendeu? Então, está na hora do brasileiro se inteirar disso e ir para a rua. Por que pararam de ir para a rua? Mas aí, um detalhe, foi bom você falar nisso aí, Fred, porque a gente falou ainda há pouco da tecnologia. Depois da criação de determinadas ferramentas, né, que hoje é utilizada, ao mesmo tempo que o povo é exigente e cobra, olha que coisa magnífica esse trabalho do Senado, né? E eu ouvir o povo, mano. Não é? Eu não sei se você se recorda, eu lembro muito bem disso, o ex-senador falecido Hannes Tebet, ele tinha um projeto semelhante a isso. Verdade. Onde reduzia, onde ele sugestionava, né, a redução do quadro tanto da Câmara como do Senado. E agora essa coisa veio à tona. Mas hoje o cidadão, né, ele está muito, digamos assim, acomodado nas redes sociais. Né? Então ele tem muita ideia, ele fala muito, né, nas redes sociais, mas na hora da prática, né, ele não tem essa mesma disposição. E aí é como você falou, o político ele só teme o povo. As redes sociais funcionam como se fosse uma órbita, né? Exatamente. Ele fala por meio da órbita. Exatamente. Mas na hora do pega para capar, na linguagem popular, ele não vai. Isso é Esse que é o problema. Nós vimos aí alguns movimentos que precisavam da presença, né? Para se defender e tudo mais. Ainda bem que ainda se presta atenção. Eu estava vendo essa matéria aqui também da ministra Carmen Lúcia, né? STF cobra explicações de Temer e do próprio Congresso. O que está acontecendo? A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pediu explicações ao presidente Michel Temer sobre a reforma da Previdência, considerada pelo Palácio do Planalto um dos pilares, né, do ajuste fiscal. A ministra também solicitou esclarecimentos aos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Rodrigo Maia, né, sobre o mesmo tema. Por que ela fez isso? O despacho da presidente do STF foi feito no âmbito de uma ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria Química. Quer dizer, entraram lá com ela falou assim, opa, me explica o que está acontecendo. Você sabe o que eu acho, Celso? Eu acho que a presidente Carmen Lúcia, ela tem que ter um cuidado aí. A reforma da Previdência eu defendo por quê? Porque ela vai corrigir um problema que a gente está aí já... A gente teve aquela reforma da Previdência em 2003, que o Lula fez, que aquilo lá foi para inglês ver, que ficou caminhando. Aí agora tem outra reforma da Previdência. Essa pelo menos A verdade é o seguinte, a Previdência tem que ser muito bem debatida. Muito bem debatida. Enquanto o governo diz que é deficitária a Previdência Nacional, há quem mostre claramente que ela de deficitária não teria absolutamente nada se cumprissem com as suas devidas obrigações governamentais. Ou seja, se fez 1000 coisas na área social e deveria se levar dinheiro da área social para dentro da Previdência para tapar o buraco. Pegaram esse dinheiro e estão usando para outras coisas que não a própria Previdência. Só que ela tem que ter cuidado. Resultado catastrófico, aí estamos no vermelho. Só que ela tem que ter cuidado com uma coisa, ela não pode ser populista. Eu estou percebendo, já houve até aquela história, né, de que se o Temer for renunciar ano que vem, né, alguém poderia, já sugeriu isso, né? Carmen Lúcia, a nova presidente do Brasil. Então ela tem que ter cuidado com o populismo. Ela não pode trazer o populismo para dentro do Supremo Tribunal Federal. Até porque o Supremo Tribunal Federal, dos 3 poderes, é aquele que tem que olhar mais pela razão, pelo lado racional, não pelo lado político. Entendeu? Então, quando ela recebe este movimento aí, pede essas explicações,
ela não pode deixar transparecer isso para a sociedade, para o meio político e para a imprensa, de que ela está querendo fazer isso para tirar algum proveito político e para querer se aproximar das massas e dos sindicatos, visando algo no futuro, entendeu? Eleitoral. Ela tem que ter cuidado com isso. Imagina, eu acho a ministra uma pessoa muito centrada. Ela parece ser uma pessoa muito segura daquilo que ela faz. E também daquilo que ela fala. Ela está no lugar certo, né, Mano Velho? Fazendo o que ela é feita a fazer. Eu acho até, né? Celso... Já não acredito, sinceramente, que ela teria um perfil administrativo para ser presidente do Brasil. Com todo respeito. É verdade. Com todo respeito a ela. É muito boa para onde? Lá para o Supremo. Justamente. Mas para a presidência da República tem que ter alguém que tenha verdadeiramente experiência, que conheça o município brasileiro, Sim. que conheça o Estado brasileiro. Nós temos que parar de inventar nome e pegar gente que tem história política. Exatamente. Essa é a grande realidade. E isso pode acontecer alguma coisa agora no próximo ano. Eu estava vendo aqui no Jornal de Brasília, né? O TSE julgação contra a chapa Dilma Temer. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o Gilmar Mendes, né, afirmou que o processo em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014, poderá ser julgado pela Corte já no primeiro semestre desse ano, de 2017. O ano novo está chegando aí. Segundo o ministro, que fez um balanço dos trabalhos do tribunal em 2016, o início do julgamento depende da liberação do voto do ministro Herman Benjamin, relator das ações. Ele só está faltando isso para começar a julgar. E aí não faltam subsídios, né? Subsídios para que haja uma cassação, que seria da chapa, né? Da chapa. Dilma Temer. Mas aí o que nós teremos? Um presidente eleito pelo Congresso Nacional. Meu Deus, quem é que eles vão colocar como presidente? Eu já ouvi a história do próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Que seria o nome o nome para ocupar a presidência da República de forma indireta. Eu vi o nome dele, só que ele negou. Só que eu não senti, viu, Poliglota, firmeza na negação dele. Acho que você também deve ter percebido isso. Eu não senti firmeza. Claro que ele vai negar agora. Agora, com relação à chapa Dilma Temer, olha, ô Celso, eu vejo da seguinte forma. Já que o Brasil está sendo passado a limpo, a gente sabe que houve, segundo as delações estão aí, algumas provas que já surgiram, principalmente da Odebrecht, a gente sabe que houve dinheiro de Caixa 2 na campanha de 2014 e da de 2010 também. A de 2010 também. Então, eu acho que o Temer... Ele cita as duas datas, né? As duas datas. Eu acho que o Temer é um presidente que está vindo com agenda fora de contexto. Eu vou te falar por quê. Porque todo mundo sabe que Michel Temer sempre andou debaixo do braço de quem estava no poder. Michel Temer não representa o novo. Michel Temer não representa, Celso, tá? Essa limpeza política. Michel Temer representa exatamente o tradicionalismo da velha política. Ele representa isso. Por isso que a popularidade dele está lá embaixo, a rejeição dele está lá em cima, e eu acredito piamente nisso, que ele não vai concluir o mandato dele. O que o Brasil precisa é viver os 3 pilares que ele tem: executivo, legislativo e judiciário. Quando o judiciário trabalha direitinho, as coisas funcionam. Quando o legislativo faz a obrigação de casa, também funciona. Eu estava vendo uma medida tomada pelo judiciário agora em São Paulo, né? Justiça manda suspender aumento de salário dos vereadores de São Paulo. Na virada do ano, tentaram aumentar os caras, como diz o outro, se presentearam, né? O Papai Noel chegou para cada um deles aumentando o salário. Aumento de 15 mil para cerca de 19 mil. Havia sido aprovado, sabe quando? No dia 20, agora, né? Ainda cabe recurso da Câmara. Mas eu acredito, sinceramente, de acordo com o juiz, olha, para o juiz, reajuste viola a lei de responsabilidade fiscal ao ser aprovado no final da legislatura. É imoral, né? Na atual situação do país. Todo o Estado gritando, né? Todos os estados gritando. Exato, é muito E olha, essa lei aqui que o juiz está se baseando, serve aí para a tua cidade, onde os vereadores andaram aprontando também e aumentando o salário deles. Teve alguns municípios em que aconteceu agora isso no mês de dezembro. É verdade, né? É verdade. E não foi um só, não. É muito complicado, mano, velho. Demais. E você falou um negócio aí interessante, Celso. A partir do momento que os 3 poderes trabalham em sincronia,
Não tem porquê o país sofrer, continuar passando pelo que está passando. Porque eu vejo assim, hoje, qualquer um que fosse alçado à condição de presidente do Brasil, ele ia passar por esse processo que Michel Temer está passando hoje. Porque simplesmente o PT acabou com o país. Hoje nós somos considerados o país mais corrupto do mundo. Nós tivemos uma corrupção jamais vista na história. E isso foi feito por um partido... surpreender a tudo e a todos. Né? Então, todos que chegassem ali, por mais que ele tentasse, ele ia passar por esse processo. Mas você sabe qual é o problema, poliglota, que eu vejo? O Temer foi avalista desse projeto do PT. O Temer foi vice-presidente da República de Dilma Rousseff, do PT. O Temer até então andava de mãos dadas com a Dilma e o PT. Então o Temer, para mim, ele representa o velho, a velha política, o velho sistema. Por isso que a popularidade dele não decola. E eu digo mais, e não é por causa de medidas impopulares, não. É porque a população cansou, Celso. Eu acho que a população está vendo que o PMDB, sabe, que andou com Fernando Henrique, que andou com Lula e que andou com Dilma, é o mesmo PMDB que está querendo vir agora com um novo projeto, mas ele simboliza o atraso, o antigo projeto. É muito complicado. E nós chegamos num processo também, né, Celso, que a própria legislação praticamente obrigava a isso. Não existia um mecanismo, na época, né, do impeachment, por exemplo, de vocês, não se coloca o Temer, vamos colocar outro. Não, a legislação estava ali, clara, né? Botou ali quem assumia, era ele, não tinha como. Claro. E hoje, infelizmente, a gente tem que torcer para que pelo menos amenize um pouco a situação, para o país poder caminhar, para andar, né? Olha, que se preste atenção na eleição agora dos novos presidentes da Câmara e do Senado, para que a gente eleja alguém que tenha competência e que, sobretudo, não esteja pendurado na justiça e que seria impedido de substituir numa emergência, numa necessidade de viagem, o presidente da República. Tivemos agora uma eleição na Câmara local, né? Legislativa. Entendeu? É complicado. Essa que, aliás, nós estamos acabando o programa. Essa eleição do Joey, como é que você viu isso aí? Olha, na Câmara Distrital. A eleição do Joey foi um recado da Câmara, eu vejo, em si, para o governo Rodrigo Hollenberg. Por quê? Porque, apesar do Joey ser um aliado do governador, estava claro que o candidato predileto dele era o HCL Maia. E Rodrigo Hollenberg, em vez de ajudar HCL, ele foi prejudicar. Por quê? Porque bem lá no final, a gente sabe como que o governo usou a máquina para eleger o HCL, aquilo foi prejudicar. Por quê? Porque o governo está mal avaliado. E não é só entre a população, não. Depois, mal avaliado entre os distritais depois também. Que o Hélio Doyle, na sua página do Jornal de Brasília... O Hélio Doyle falou perfeitamente. Disse o seguinte, o Hélio Doyle sabidamente fez parte e continua meio que fazendo parte do governo Hollenberg, né? Mas ele próprio disse, o que derrotou o HCL foi o Hollenberg dizer-se a favor da eleição dele. Meu Deus. E o detalhe, Celso, olha só, para fechar isso aí, eu vi muita imaturidade por parte do governador. Um governador que se propõe a apoiar um determinado candidato, ele tem que deixar uma gordura. Ele não deixou gordura nenhuma, então ele pagou o preço, né? Sem dúvida. É verdade. Pagou o preço. O que a gente quer é que se governe a partir de 1º de janeiro. É verdade. Que Joey Vale faça um bom trabalho. Também. Ou outro que faça lá, né? E acima de tudo, se fiscalize, que é uma das obrigações dos parlamentares. Fiscalizar o executivo. Entendeu? E aí sim, ajudar a governar, mano, velho. Porque fiscalizar não quer dizer que você está pegando no pé, não. Você está ajudando a governar. Cristóvão disse isso aqui, ó. Ai de mim não fosse o Luiz Estevam, mas ele bateu o tempo todo, Cristóvão. Falou sim, mas ele fazia com que eu trabalhasse e prestasse atenção no que estava fazendo. Essa é a grande verdade. Poliglota, volte sempre. Muito obrigado, Celso. Tá bom? Venha sempre. Fred, bom te ver, querido. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo mais uma vez. E a gente continua aí, né? Durante a semana toda, falando um bocadinho de política, né? E vendo o que vai acontecer com esse Brasil. Tomara que melhore em 2017. É o que a gente está pedindo para o Papai do Céu nos ajudar, porque só Deus na causa mesmo. Grande abraço.